Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial com uma visão cristã empreendedora e como você bem sabe, sempre trazemos convidados muito especiais e na nossa terceira temporada estamos trazendo gentes inusitadas e hoje eu trouxe alguém que ganhou 2 carros rosa, mas esse nem é o maior feito dela. Mãe de 3, esposa de 1, né? Nossa amiga lá da nossa família, Fernanda Figueiredo, muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar um pouquinho da tua história. Seja bem-vinda ao nosso Racicast. Ai, Raci, obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, para contar um pouquinho do que Deus fez na minha história e, né, poder dividir isso, porque se a gente consegue, às vezes, inspirar uma pessoa com a nossa história ou ajudar alguém com uma frase, deixar o dia de alguém melhor, eu acho que vale super a pena, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco. Vou tentar segurar o choro, né? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou me emocionar em algum momento, mas estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada, nós ficamos felizes, realmente. A ideia é inspirar, se a gente puder mudar uma vida de uma pessoa, com certeza é uma família que vai ter uma vida diferente através do empreendedorismo, através, né, dos negócios. Então, esse é o nosso objetivo, contar essa história muito linda aí. E para você que está assistindo a gente, só lembrando, toda quinta-feira sai um novo episódio. Então, lembre de ativar as notificações para que você não perca nada de novo aqui no nosso canal. Então, bora lá para o nosso podcast. Vamos começar contando um pouquinho dessa história. Como é que tudo começou, né? Como é que tu entrou nesse mundo aí da Mary Kay? Quando que foi? Por quê? Conta pra gente. Então, eu sou diretora de vendas da Mary Kay, né? Eu estou há 8 anos na empresa já. E eu sempre destaco que a Mary Kay, para mim, ela é um simbolismo de Deus, do poder da oração, né? Uhum. Às vezes a gente faz uma oração e a gente não tem noção da dimensão onde essa oração vai levar a gente. Verdade. Né? E eu me converti aos 13 anos, quando meu pai foi embora. Então, desde a minha adolescência, eu tive problemas financeiros, né? Eu via minha mãe passar muita dificuldade para botar o almoço dentro de casa. Ela trabalhava de manhã para trazer o almoço. Imagina. Então, isso acho que me marcou muito. E eu sempre tive uma sede muito grande de crescer, de ganhar bem, de ter uma vida confortável. Isso já cresceu junto comigo, né? E aí me casei. Só que não casei como rico, né? Então, sem fazenda, sem herança. E aí, casei por amor, né? E aí, a gente foi vivendo, só que tudo financiado, né? A vida do pobre, ela é financiada. Através da Bíblia de pagamento. Tudo no carnê, tudo era financiado. Nosso apartamento, nosso carro. E aí, chegou um momento que as nossas finanças elas não estavam mais cabendo dentro do nosso salário, né? E aí, como eu me converti com 13 anos, eu aprendi muito o poder da oração, o poder de Deus mesmo, né? Desse Deus vivo que acompanha a gente, que está sempre ali na hora, né? Que a gente mais precisa, que é o nosso refúgio. E aí, quando a gente começou o aperto dentro de casa, isso que a gente nem tinha filho, né? Era só nós dois. Mas eu senti que estava mudando, assim. Eu senti que a geladeira estava esvaziando, que a gente tinha um carro muito velho na época, o vidro não subia, o vidro não descia, a porta caía. Então, tu vai vivendo mal, mas tu vai empurrando com a barriga, né? Tu vai deixando a situação te levar e se preocupando só em pagar as contas do mês e entrar no próximo mês. Então, a gente vivia muito no automático e aí isso começou a me incomodar muito, porque eu estava vivendo tudo de novo, né? Aquela situação financeira difícil de novo. E aí eu me vi de novo na minha adolescência. Repetindo o que estava acontecendo com a tua família. Aquilo tudo. Vivendo o que a minha mãe vivia, vivendo um padrão de comportamento, uma história repetida, né? E aí eu disse, Deus, agora eu acho que nós chegamos no limite aqui, não tem mais para onde correr, porque eu vi que a coisa, né, o carro estragava direto, então pensa um carro todo mês na oficina. É uma despesa e tu nem pensa, né? Porque do nada acontece. E tem que arrumar, né? E eu lembro que hoje em dia a gente brinca com o dono da oficina, né? Que a oficina deu um up, assim, a gente disse, poxa, a gente que financiou a tua oficina. Né? Era todo mês a gente aqui. E hoje é amigo nosso, é um querido. Mas eu tive uma oração muito sincera com Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais viver tanta escassez. Eu não acredito que seja isso que tu tem para mim. Né? E tu não sabe como romper aquilo, tu não sabe como sair, tu não vê possibilidade, né? E a gente é assalariado, então não tinha muito. Fazer uma hora extra era banco de horas, então também nem adiantava.
Nem dava... No máximo, no final do ano, entrava um a maisinho, que era o 10º, e olha lá, né? E mais uns 50 pila que não ia resolver nada, né? Então, eu pedi, eu disse, Deus, eu preciso de uma oportunidade. Eu quero muito viver algo diferente, eu quero poder ter uma vida confortável. Na época eu queria muito engravidar, né? Que eu sempre quis ter filho. E o Lucas dizia, não, botar filho para passar dificuldade, né? Eu lembro que a gente trabalhava, né, no centro da cidade e morava longe, e aí, do trajeto, a gente sempre abastecia pouco o carro. Uhum, só E na o ponteiro continha não ali. marcava. E aí, chegava ali na Antônio Raio, bem no meio do cruzamento ali da BR, o carro começava a socar e eu dizia, Jesus... A gente sempre orava para Deus abençoar de o carro parar num lugar perto do posto. Mas a gente podia orar para, né? Para abastecer até o tanque, né? Mas aí era aquela coisa, ligava para o meu sogro, socorrer a gente. E era muito ruim isso. E aí eu disse, Deus, não aguento mais, assim, eu não vejo possibilidade, eu preciso de uma oportunidade. Uhum. E eu sabia que Deus ia me dar uma oportunidade porque eu sabia que Ele não ia dar o dinheiro. Né? Eu sabia que Ele não ia depositar um valor na minha conta. E Ele pode fazer isso, mas Ele nos ensina a crescer. Através do processo. Através do processo. E aí, né, eu formada em comércio exterior, trabalhando 9 anos na área, era analista de importação. Então, nem me maquiava. Hoje eu tô bem maquiada, caprichei, né? Caprichei pra eles, não, é Mary Kay, Imagina, Comex, né? Comex é cabelo em roda aqui. Dá-lhe. Só um rasteirinha, não, era a sapatilha, né? E coquezão aqui, mal tirava a ramela e ia, né? E aí eu não sabia me maquiar, eu não entendia nada do mundo da beleza, não era minha praia, não me atraía também, não era uma coisa que me chamava atenção, e eu não sabia nada de vendas. Tu vê que doideira. Eu não... Esse dia uma cliente falou para mim, tu tem dom? Eu disse, não. Eu corri atrás, eu não tenho dom de vendas nenhum. Eu gosto de falar com as pessoas, me relacionar, mas não tinha dom para vendas. E aí um dia, do nada não, a gente sabe que, né, quando tu tá orando, tem que ficar ligado nos sinais, porque... Sim. Deus vai botar alguma coisa no teu caminho, né? E aí um amigo do Lucas, um bancário, a gente estava dentro do Bradesco, não posso falar nomes, né, aqui, mas dentro do banco. E aí, do nada, ele olhou para mim e disse, Fê, por que tu não entra na Mary Kay? Mas eu nem tinha consultora, acho que elas me achavam com cara de pobre, ou... Eu me achava assim, essa guria não usa maquiagem, nem vou oferecer. Eu nem tinha uma consultora, tu vê, que me atendesse. Uhum. Foi um homem que me ofereceu. Entendi. Esposo da minha diretora. E aí... Na hora, o meu olho brilhou, assim, deu uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel. Eu disse, será que é isso? Né? Será que... Eu estava pensando que era voltado ao comércio exterior. Uhum. Um aumento de salário, mas na época estava todo mundo sendo demitido. Ou, sei lá, um cargo a mais, mas a minha gerente estava há 13 anos já, né? Então, era 2015 isso? 2015, nós estávamos ali na pré-2016, que foi uma das piores crises que nós tivemos aqui na nossa época. Foi... O Brasil sempre de crise em crise, né? Então, naquela época eu não... Né, tava bem feio mesmo para os móveis tudo enjambrado dentro de casa, a nossa pia de pallet, assim, bem rústica, bem... E daí ele me ofereceu, eu disse, será que é isso, né? E aí ele me chamou para conversar com a esposa dele, a minha diretora, e ela foi falando, foi explicando, eu disse, cara, não tem nada a ver comigo, eu não suportava a rosa. Hoje tudo é rosa na minha vida, mas na época eu não suportava, né? Me remetia a pessoas, sei lá, Patricinha, sei lá o que pensava lá na minha cabeça. E aí, quando ela me ofereceu, eu disse, eu acho que é isso. Porque ela falou a filosofia, né? A filosofia da senhora Mary Kay, Deus, família e carreira. Uhum. Eu disse, tem tudo a ver comigo, né? Sempre é primeiro Deus, depois a família. E é difícil a empresa que tem esse, né? Esse padrão estabelecido. Normalmente quer que bote a empresa em primeiro lugar. Para empresa, filho, nem pensar, e Deus muitas vezes nem tem no meio, né? E nisso eu pensei, ela me falou que o investimento era baixo, eu pensei, para quem tá nessa situação, pior que tá, não vai ficar. Igual Tiririca. Pior que tá, não fica. É isso mesmo. Aí eu disse, não, pior do que tá, não é possível, né? E ela falou que o investimento era baixo, ainda eu ganhava bem mais produtos. Na minha cabeça, eu sempre fui muito de calcular, né? Eu já saio na vantagem, né? O brasileiro tem que sair na vantagem, né? E ela disse, Fê, se tu não quiser continuar, tu para. Não tem compromisso nenhum. Fica com os produtos, né? E ainda dá um jeito nessa lata amassada aí. E aí eu pensei, vamos tentar.
E eu lembro que eu me considero hoje uma pessoa muito positiva, de muita fé, mas na época eu lembro que eu era muito negativa. Assim, se era para dar certo ou errado, eu acredito que errado, né? E nisso eu fiquei pensando naquilo. Eu disse, não, se não der certo, eu paro. Não, se não der certo, eu paro. Não, não. Não tem compromisso nenhum, eu paro, tenho um emprego fixo lá. E quando eu desci do prédio dela, eu lembro que vai ter duas vozes que vão sempre falar contigo, né? Vai ter aquela voz que vai te dizer que não vai dar certo, que tu não vai conseguir, que não é para ti, que besteira pensar nisso, nada a ver, sucesso é pro outro, né? E para ti não, para ti é essa vida. E tinha essa voz falando comigo e tinha outra voz que estava me dizendo, não, eu vou contigo. Eu que estou te abrindo essa porta, eu vou te ajudar. Se esforça que eu te ajudo. E aí, quando eu entendi que eu não estava ouvindo a voz de Deus, eu disse, opa, não é essa voz que eu quero ouvir. E aí eu comecei a pensar, não, eu preciso dar certo. A minha possibilidade hoje, o tanque vazio para voltar para casa, o 20 pila da gasolina, eu preciso dar certo. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para dar certo. Porque se alguém conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? Então, isso eu tinha muito forte comigo. Tipo, no comércio exterior, como eu era analista de importação, eu enfrentava um dia a dia muito difícil. Sim, uma rotina né? pesada. Enfrentar a Receita Federal, a Anvisa e coisa arada, é pesado, é cansativo. E eu pensei, poxa, eu vou trabalhar num mundo que eu tenho que ensinar a mulherada a passar batom, não é possível que eu não consiga. Né? E aí, ali eu decidi que eu não ia ter um plano B. Perfeito. Que eu ia... Cair de cabeça. que eu ia de cabeça, mesmo sendo um extra ainda, né? Era no horário do almoço, era no horário antes da faculdade que eu fazia, mas eu já estava decidida ali a não parar, né? Não sabia onde ia me levar, não sabia o que Deus me reservava lá na frente, mas eu entendi que que estava na minha mão para fazer acontecer, né? E aí eu fui atrás, né? E eu lembro que no começo foi bem difícil porque a minha família não comprou de mim. Então, tu pensa, tu já não é bom em vendas. E aí, quem tu espera, né, que vai comprar? Que é a família, os amigos, né? As minhas best friends, ninguém comprou. Nem um batonzinho para ajudar. Hoje em dia, compram, né? Hoje em dia é tudo certo, mas na época, não. Imagina. E aí, teve um dia que eu estava bem desmotivada, assim, logo no meu começo, porque, como eu falei, né? Eu não sabia... Se eu sabia que tinha carro rosa me esperando, que eu ia ganhar, ia ser fácil o processo. Mas eu não sabia ainda. Eu só queria um extra de R$300. E aí, quando um dia eu fui, a guria desmarcou e eu já estava meio sem gasolina, sabe? O dia do perrengue, né? Que só falta chover e o teu salto quebrar, né? Aquele dia que tá tudo errado. E eu estava bem desanimada, eu falei com a minha diretora, ela disse assim, Fê, posso te ligar? Eu disse, pode, Cris, liga, porque agora não sei se eu vou para casa, se eu volto, não sei o que eu faço. E ela assim, olha, Fê, deixa eu te perguntar, de quem que é o sonho de dar certo nesse negócio? De quem que é o sonho de trocar esse carro que está deixando vocês na mão? De quem que é o sonho de mobiliar um apartamento que não está do jeito que tu sonha? De quem que é o sonho de poder ter uma finança que realmente faça diferença na tua família? É teu ou é das pessoas que demarcam um compromisso contigo ou que não compram o teu produto? E aí eu falei, não, Cris, o sonho é meu. Aí ela disse, então, Fê, tu vai ter que entender que tu vai ter os dias maus, que tu vai ter os dias bons, mas tu tem que continuar. Né? As pessoas marcam com o médico, nem avisam que não vão na consulta, ele não deixa de ser médico, né? Mas a gente, às vezes, tem tanto mimimi que a gente se apega em algumas coisas para desistir, para desanimar, né? E aí eu pensei, cara, o sonho é meu, né? Eu sonhava por mim, sonhava pelo Lucas, e aí eu decidi continuar. E toda vez que dava alguma coisa, eu pensava, cara, esse sonho é meu. Eu visualizava bem o meu sonho. Essa imagem. Visualizava bem o carro novo, a casa dos sonhos, né? O apartamento mobiliado, os filhos, né? Que ainda não só estavam no papel na época. E ali eu conseguia vencer mais um dia ruim ou, né? Alguma coisa que não desse certo. E aí comecei a me dedicar no negócio. Depois de um ano me tornei diretora, né? Na carreira executiva da Mary Kay. Quando que tu largou o emprego e ficou integral nesse um ano? Quando eu fiz um ano de empresa, que a Mary Kay depositou meu primeiro bônus, que a gente chama bônus, né? E que era maior do que o meu salário. Pensei, cara, aí voltou o cálculo, né? Eu disse, pô, eu tô 8 horas trabalhando, ganho tanto por hora que eu faço o meu bico, né? O meu bico do final de semana tá pagando mais
E é muito mais tranquilo, era muito mais tranquilo, né? E eu disse, não, essa conta tá errada. Aí eu saí do comércio exterior depois de 9 anos. E hoje em dia tenho clientes, né? Mas eu vou atender elas, ai, tô na loucura, eu nem posso te atender, só me dá o pacote que já volta correndo, que é o comércio exterior. Mas eu sou muito grata esse tempo, porque conheci muita gente maravilhosa e estava dentro do processo que eu precisava passar, né? Uhum. Né? De conhecer pessoas, de aprender muito, de dar valor para as situações. E aí eu saí do comércio exterior, e aí como eu fiquei integral Mary Kay, depois de um ano eu conquistei meu primeiro carro rosa. Estava grávida do B, barrigão. Eu lembro que eu ia enjoada. Teve uma vez que eu passei mal na frente do evento que eu ia fazer, assim. Lavei a calçada, mas eu ia porque eu tinha entendido que Deus tinha me dado, além de um negócio, um propósito, né? Uhum. Porque hoje eu vejo Mary Kay como ela se une ao meu propósito de ajudar mulheres, né? Perfeito. Tanto na autoestima, quanto quando eu sento para conversar com uma consultora, foge totalmente de Mary Kay. A gente entra na vida dela. Sim. E ali eu já, né, busco falar de Deus e ajudar ela de alguma forma. E aí eu vejo que Mary Kay é só o... É só o produto, é só o meio, né? Só o meio, Só o meio para levar uma palavra, para levar uma motivação, É. para mudar, às vezes, uma história de estar ali, né, depressiva, tá ali num momento Sim. bem ruim da vida, né? E a mulherada passa por muita coisa, né? Imagino. Então, se aliou ao meu propósito. Então, hoje eu vejo Mary Kay como um propósito. Que legal, né? Que história bacana. Então, levou 2 anos ali, que foi uma virada de chave bem grande, mais ou menos, esse processo. E aí, dali para frente... Os meus ganhos do comércio exterior, para quando eu estava ali na meta do carro, né? Eles praticamente quadriplicaram. Nossa. Então, era... para mim, na minha realidade, era muita coisa, Imagina. né? Então, Que não tinha como tu fazer isso na carreira do Comex, vamos botar assim, de uma forma... levaria muito mais anos. Levaria muito mais tempo, exatamente. Isso. Né, para alcançar. Enquanto que ali na carreira de vendas deu esse boom. Então, aí, em 9 anos eu não conquistei esse salário, que em 2 anos na Mary Kay ele já tinha superado as expectativas, né? Que interessante, né? E eu achei muito interessante que você falou ali que teve um momento que daí a tua diretora, né, que é quem estava ali, ou seja, te orientando nesse processo, né, ela falou para ti, posso te ligar? E te deu uma palavra, né, de motivação, te deu algo para te poder buscar aquilo. E a Mary Kay tem disso, né? Tem. De criar uma hierarquia onde as pessoas se ajudam embaixo delas para que elas possam crescer, né? Não existe... que talvez no mundo corporativo nós vemos um pouco de dificuldade, né? Tem muita competição. Não, se tu crescer, aí eu vou diminuir. E, na verdade, não é assim, né? O certo é ter uma colaboração em tudo para que todo mundo cresça junto, né? Achei muito interessante esse pedaço ali do trecho que me marcou bastante. Sim. E o que eu gosto muito da Mary Kay é que é meritocracia. Então, tipo, tu não depende que, tipo, o teu gerente, ele saia da empresa ou ele seja demitido para te crescer. Todas as consultoras que começam no negócio começam do mesmo jeito. Tem o meu parente que é parente da Mary Kay. Não existe isso. Todo mundo começa da mesma forma, como consultora de beleza, e todas podem chegar no diretorado, e depois, como diretora, ainda tem mais o diretorado nacional, né? Entendi. Então, é o teu esforço. Perfeito. Né? Se tu decide se dedicar, tu pode crescer e chegar onde tu deseja. Não tem ninguém que vai te segurar, entendeu? Ou, esperar alguém me ver, ou ter que puxar o saco de alguém, não existe. Que legal, né? Que história bacana. E durante essa jornada aí, conta pra gente, qual foi o momento, assim, que tu disse que o maior erro que tu cometeu nessa jornada que te trouxe um ensinamento muito, muito importante? Erro, então, eu acredito que foi algumas vezes confiar demais nas pessoas, assim, né? Eu acabei passando por uma fase que eu quase entrei numa depressão, e foi quando eu fiquei grávida do Theo, foi o meu 3º filho, né? Então, a gravidez que veio inesperada foi um susto. E, claro, logo eu já abençoei, já recebi ele, né? Porque a gente sabe que isso influencia muito, né? Eu tenho conhecidas que têm uma vida que é paralisada ou não rompe na vida porque foi rejeitada lá no parto, lá na barriga, né? E aí foi um susto, mas abençoei. Mas um pouco antes de eu engravidar do Theo, eu emprestei meu nome para 2 amigas. E eram pessoas que eu tinha conhecido através do trabalho, né? Certo. E aí confiei, eram pessoas do bem, eram pessoas que... E aí, logo que eu engravidei do Theo, que veio aquele enjoo, aquela coisa toda ruim que a mulherada passa, elas decidiram não me pagar mais. Entendi. E ali eu levei uma ré bem grande. Então, ainda pago conta delas, assim. Então, hoje eu sempre falo para as meninas, não
Não empresta teu cartão, não empresta teu nome. Não faz essa burrada que eu fiz, porque foi um momento delicado, que eu estava com os hormônios a mil, que era a gravidez. Sim. Eu não estava rendendo tanto, porque grávida já fica assim, né? Indisposta, e aquela coisa do sono, da indisposição, do mau humor. E aquilo me afetou tanto, porque era um valor alto por mês das duas. Era um valor bem alto, eu pago até hoje, eu vou pagar até março. E me afetou tanto, porque assim, ó, eu vi que eu estava trabalhando e uma grande parte do meu dinheiro Estava indo para pagar a conta dos outros. E aquilo me afetou demais, assim. Então, foi um erro que assim, são pessoas que vieram através do negócio, me conquistaram, querendo ou não, né? E eu sou muito coração, né? Ainda bem que eu tenho o Lucas do lado, que ele é muito razão. E ele que faz eu acordar muitas vezes, epa, não faz, não precisa tudo isso, né? Tem o teu limite também. E aí, eu lembro que eu chorava muito, assim, eu chorava muito, eu estava no carro, eu chorava. E eu sentia como se tivesse uma nuvem negra em cima da minha cabeça. Eu acho que, não sei se quem tem depressão sente isso, é uma coisa muito ruim. Eu sentia como se tivesse uma coisa ruim na minha cabeça, assim, em cima, assim, era uma opressão muito pesada. E eu chorava, um choro que vinha do nada, e daqui a pouco ele acabava, daqui a pouco ele vinha de novo. E eu lembro que eu conversei com a minha diretora nacional na época, ela disse, Fê, tu tá entrando numa depressão? Foge desse lugar enquanto é tempo. E assim, me marcou tanto que ela falou, que ela disse para mim fugir, né? E deu tempo de eu fugir. Eu poderia ter caído numa cama, eu poderia ter que tomar um remédio, né? Eu não sei onde que ia me levar. E aí, eu lembro que ela falou, foge desse lugar, né? Busca lutar contra esse sentimento. E eu lembro que eu via muito louvor, eu acho que me ajudou muito nessa época. Eu acho que eu me deixei muito levar pelo financeiro que estava querendo me abalar. E aí voltava toda aquela situação, né? Pensei, poxa, agora que eu tô bem, agora que eu tô bem, que eu tô com o negócio fluindo, né? Eu tinha recém ganhado a Ana, que foi o segundo carro rosa, junto com a Ana Laura. E aí agora, tipo, veio alguém que estava querendo me jogar de novo na lama, né? E eu deixei aquela situação me machucar demais. Então, eu acho que eu deveria ter tido mais controle emocional. Graças a Deus, eu não caí numa depressão, né? A tempo eu consegui fugir. Superou. E eu acho que os louvores, assim, eu botava dia e noite, assim, era direto, ou só ainda dia e noite, né? Mas eu acho que na época foi o que foi alimentando minha alma, o meu espírito, para não me deixar abalar. E aí depois tu vê, quando eu decidi fugir desse lugar, eu entendi que eu tinha que pagar aquela conta, e aí já não me doía mais. Eu disse, não, vou pagar, pronto, e vamos embora. Agora a gente não adquire nada, segura as contas, né? E vamos ganhar mais. E aí a minha diretora me falou uma coisa também que me marcou muito, minha nacional. Ela disse, Fê, ou tu tem duas opções sempre. Ou tu vai reduzir teus custos, né? Porque agora entrou uma dívida que tu não esperava, duas dívidas que tu não esperava. Ou tu aumenta teus ganhos. É isso aí. E aí eu decidi aumentar meus ganhos. Então, as situações veio, mas aí às vezes tu... Usou ela como um combustível para crescer, né? Como um impulso, né? E é interessante porque eu falo muito, né, sobre finanças e sobre Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. E a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre finanças, né? Especificamente em Provérbios tem um versículo que diz que não fique de fiador para ninguém, pois até a sua cama pode ser tomada. Olha isso. E na sequência desse versículo ele diz, se você ficou nessa situação, fuja como um pássaro foge do laço do passarinheiro. Que é exatamente o que aconteceu contigo. Né? Então, aconteceu, infelizmente. Sim. Mas não deixe a sua cama ser tomada. Fuja, o máximo que tu puder daquela situação. Né? Cura aquilo e bola pra frente. Né? Porque se ficar remoendo mesmo, aí é que seria a receita do fracasso. Né? É o que eu estava fazendo. Eu estava remoendo, e a raiva, e a situação. E aí estava me jogando, estava me minando as forças, né? Eu não estava conseguindo trabalhar direito. E não estava resolvendo nada. Só estava me deixando mal, né? Então, eu acho que... e eu já conheci esse versículo, mas a gente é teimoso, né? Coitada, ela precisa, né? Ela é tão gente boa, ela está passando um momento difícil, ela precisa que empreste para ela. E aí, é isso que eu aprendi a ter mais... ser mais profissional, né? Eu ajudava demais e aí eu acabei sofrendo com isso, né? Exato. Tinha um limite, eu posso ajudar até aqui, daí daqui para cá. Ela tem que tu fazer. Precisa se ajudar também. É isso aí, se tu quer, né? Mesmo. Mas nem só de problema e erro nós tivemos. Tivemos muitos acertos. Qual foi o grande acerto, a grande virada de chave que tu julga assim que
tu conseguiu construir essa carreira aí dentro da American? Então, eu acredito que eu sempre dou a honra para ele, né? Não adianta. Sempre vai voltar nele, porque eu acredito que é joelho no chão, né? Porque a gente tem os dias maus, tem os dias de perrengue, tem os dias, né, que não é tudo mil maravilhas, e eu sempre levei para ele, né? Sempre levei para Deus. Então, desde o começo, quando eu aprendi com a senhora Mary Kay Ash a colocar ele como sócio, quando ela fundou a empresa há 60 anos atrás, ela pediu para ele ser sócio. Então, a gente vê muitas empresas abrindo e fechando, e a Mary Kay está aí 60 anos firme, Tudo né? bem, né? E pelo mundo todo. E eu pedi muito, e pedi várias vezes, quando eu estava tirando ele de sócio, assim, eu voltava a pedir, oh Deus, ter sócio desse negócio. Voltava a minha sociedade com ele de novo, porque às vezes a gente toma muito as rédeas também. Eu sou muito assim de eu vou, eu faço, e, né? E eu coloquei muito mesmo ele no negócio, como um propósito mesmo de levar ele para as pessoas. E eu acredito que ele foi abrindo as portas para mim, só que eu fiz muito a minha parte, né? Tem a oração e teve a minha ação também. Eu entendi desde o começo, né? Como eu queria acertar, eu não tinha um plano B, eu já tinha que acertar. Ir acertando, né? E construindo esse negócio. E eu lembro que a gente tem reunião de mentoria toda semana para as consultoras, né? Toda semana a gente instrui, ou é sobre vendas, ou é sobre carreira, ou é sobre tudo, motivação, como trabalhar com finanças, dentro da Mary Kay. E desde a minha primeira semana, assim, todas as reuniões eu fui. Entendi. Todas. Assim, ó, tava chovendo, tava gripada, tava ruim, eu não faltava. Eu tinha muita busca pelo conhecimento, assim, porque como eu não sabia novinha, nada, né? Não sabia nada, não sabia vender, eu não sabia me expressar com o cliente, eu não sabia como fazer contatos. Aquilo ali era o meu norte, né? Era a minha instrução. Então, toda semana eu estava lá. Que legal. E eu pego muito bem das minhas consultoras de se tu quer crescer, tu tem que estar aqui ouvindo. E realmente, as que são as fiéis de reunião, de unidade, que a gente chama, né? Elas crescem mais, elas ficam mais tempo no negócio, elas chegam no diretorado. É diferente o negócio de uma consultora que está toda semana ouvindo, sendo mentoriada, e aquela que nem sabe, entrou e... Só de gaiato. Ela fica muito sem base, né? Então, eu busquei muito conhecimento, né? Eu tive, até hoje, né? Eu consagro demais o meu negócio a Deus. E eu acredito que eu sempre fui muito resiliente também, né? Quando eu era criança, as pessoas falavam teimosa. A minha tia, essa guria é muito teimosa. E eu lembro que a minha mãe me defendia. Ela dizia assim, a Fê é teimosa, mas isso vai ser bom quando ela for grande. Sim. Hoje, a criança enche o saco quando é muito teimosa, né? Mas eu vejo pelos meus filhos, né? Eu tenho 3, então... O Theo, que é o último, não é muito teimoso. A gente diz, não, ele dá um chorinho e dá meia volta e pega um carrinho. Mas a Ana e o B, eles são muito teimosos. Na hora a gente fica, ai meu Deus, né? Não é ou é, né? Não desiste, né? Não desiste. Mas eu vejo que isso me acompanha hoje. Se eu coloco na minha cabeça, legal. Pode ter, né? Pode demorar, pode levar um processo, pode não ser agora, pode ter que recalcular a rota, mas eu vou insistir. Vai chegar lá, o destino vai ser alcançado. A teimosinha de antes que as minhas tias falavam virou resiliência, né? Porque mesmo quando eu não sabia vender, ou quando as pessoas não compravam de mim, ou quando parecia que estava dando tudo errado, eu decidia continuar, né? E quem continua é que alcança a jornada. Tem aquela frase, né, que a gente fala muito na Mary Kay, só não vence quem desiste, né? Então, a gente vê muito isso. Eu vejo as consultoras começando e aí, daqui a pouco, sei lá, dá alguma coisa, o gato ficou doente, o periquito faleceu. Alguém falou mal. As pessoas dão muito ouvido para os outros também. Eu lembro que quando chegou a minha primeira caixa, a minha sogra, na época, ela era viva, né? E ela deu uma franzida, assim, de nariz, né? E aquilo, pensa, o teu primeiro dia no negócio. Sim. A pessoa que tem relevância para ti já franziu a testa, tu pensa, né? Nem vou continuar, né? Mas não, eu pensei, não, eu vou mostrar para ela ainda que esse negócio tá certo. E realmente, depois de um tempo, o Lucas ficou desempregado e a Mary Kay que bancava a nossa casa, né? Eu lembro dessa época que vocês dois daí estavam empenhados ali. Trabalhou 3 anos comigo. Tô vendo. Então, eu acho que
As pessoas contam demais os sonhos para os outros e as pessoas ficam minando, né? Eu vou entrar na Mary Kay. Minha vizinha entrou, não deu certo. Cara, a história da tua vizinha Não tem nada não a é ver a com a tua tua, né? história, não é o que Deus tem para ti. Tá, e o que ela fez errado? Né? O que ela tentou? Né? Às vezes a pessoa começa o negócio, eu não sei se eu vou continuar. Mas tu nem começou? Tu vai desistir do que tu nem começou, né? Então, ela nem deixou o processo acontecer, né? Elas param antes do processo. Exato. E eu acho assim, ó, tipo, eu orei muito para Deus abençoar. Aí eu vou lá e desisto. Aí quando Deus vai abençoar, ela já mudou de negócio. Jesus, E agora? foi isso? Peraí, ela não era pra... Agora ela, não, pera, que agora ela já tá em outro negócio. As pessoas não dão tempo, né, para o negócio amadurecer, para dar certo. Eu vejo muita gente parando antes do sucesso. Exato. Aí aquelas clientes que tu começou a trabalhar, alguém vai colher. Aquela semeadura que tu fez, alguém acaba colhendo, Exato. né? Tem até na Bíblia tem, né? Diz que Apolo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? E isso acontece naturalmente no mundo, né? Às vezes, se a gente não ficar ali persistente na nossa jornada, a gente não vai chegar lá no processo de colher os frutos, né? Eu estava até vendo sobre isso. Existem várias empresas no estilo Mary Kay, né? Que a gente chama assim, empresas que fornecem um ganho extra, às vezes, para as pessoas começarem sua carreira e tudo mais, né? E eu percebo que dessas empresas, muitas pessoas iniciam, né? Começam a trabalhar e desistem. Desiste. E param no meio do caminho, não continuam. E poucas pessoas alcançam, né, uma carreira como tu conseguiu alcançar. O que tu diz assim, para essas pessoas e por que elas não chegam nessa carreira? Quais são os erros que elas cometem, que tu vê principalmente, né? Porque provavelmente na tua própria história teve muitas meninas que começaram, né, ou homens que começaram e desistiram no meio. Né? O que eles não fizeram de certo? Então, hoje na minha equipe tem mais de 100 meninas, né? Meninas não, né? Tenho até senhora de 80 e poucos anos. Mas eu falo meninas. E eu vejo que quando elas acabam parando o negócio, elas estão dando ouvido, né, para as coisas ruins. Elas não... Às vezes é muito mimimi. A gente vê hoje uma geração muito de mimimi, né? De, eu não tenho... Tenho vergonha de falar com os outros? Tenho vergonha de falar com os outros, eu não tenho dinheiro. Eu digo, não, mas é justamente para te ter dinheiro. Não, mas eu não tenho como, é que eu tenho filho pequeno. Eu digo, tá, mas eu tenho 3. Tenho 3 filhos pequenos. Não, mas é porque eu trabalho fora, é correria. E eu digo, não, mas a tua correria é porque tu está o tempo todo em contato com pessoas. Então, as pessoas, elas desistem muito fácil, sabe? Elas não... Têm uma carreira enorme dentro da Mary Kay e elas não conseguem se visualizar, né? Eu vejo muita gente assim também que... eu vejo por consultoras minhas, né? Famílias que não estimularam, sabe? O empreendedorismo também. Aí é muito focada na CLT, né? A saláriozinho fixo, é mais garantido e tal, vai cair todo mês, tá tudo certo. Eu tô com uma consultora que ela recém ficou desempregada. E eu disse, é agora? É agora! Tu vai ter o dia todo fazendo Mary Kay, agora que tu vai virar diretora, que tu vai crescer, que tu... E ela assim, eu tô pensando ainda, talvez eu volte para o mercado convencional e eu penso, cara, o que acontece, né? Mas se for lembrar lá da nossa infância, nossos pais falavam que a gente tinha que crescer, fazer uma faculdade e ter um bom emprego. Exato. Eles não falavam que a gente tinha que ter uma boa empresa, né? Que a gente ia ser um empresário, que a gente ia contratar pessoas. Exato. Então, trabalhar contra isso que já foi imposto, muita gente não consegue. Né? Muita gente só fica repetindo e não se abre para o novo, assim, não acredita realmente, né? Prefere o fixo ali, que é a certeza, né? Que eu acho que também não é muita certeza, porque não. Como essa consultora, ela foi demitida do dia para a noite sem imaginar. As pessoas acreditam que existe estabilidade num emprego fixo. Eu sou servidor público, passei num concurso. Estou agora com a vida feita, estabilidade. Também não existe estabilidade. Pode acontecer uma mudança no sistema econômico, pode acontecer uma mudança no sistema político, pode acontecer uma improbidade administrativa, você cometer um erro muito grave, você ser desclassificado do nada. Não existe estabilidade em nenhuma coisa da nossa vida. A única coisa que existe estabilidade é o quê? É acreditar em Deus e seguir o nosso propósito. Aí nós vamos ter estabilidade. É verdade. Não. E eu noto assim que elas dão muito lugar pro medo. Elas têm medo de não dar certo, elas têm medo da cliente não pagar, elas têm medo de não vender, elas têm medo de ficar com o estoque parado, é muito medo. Né? E a gente sabe que o medo é na coisa errada. Exato. Né? Então, em vez de
a pessoa se propor, não, eu tenho uma caixa de produto aqui, tá, o que que eu vou fazer? Tá na minha mão, né? Ora, consagra, mas depois é tu e as clientes, né? E aí elas preferem recuar diante do medo, em vez de enfrentar, Perfeito. né? E ter fé no negócio. E o medo, eu até digo assim bastante sobre isso, né? O medo é uma coisa boa, natural. Todos nós temos que ter um pouco de medo na nossa vida, né? O medo, por exemplo, nos previne a gente de cair do 15º andar de um prédio. Porque a gente não vai lá na beirada, né? E olha assim do nada, né? Então, o problema do medo tá quando ele te paralisa. Quando ele te paralisa, ele não te deixa dar os passos para frente que você precisa dar, aí realmente ele é um problema na tua vida. É bem isso que eu vejo. É muito medo, muita incerteza, e aí é algo novo, né? As pessoas têm muito medo do novo, então acabam recuando no medo. Mas vamos lá. Diretora Mary Kay, 2 carros rosa, 3 filhos pequenos, um marido para dar conta. O que mais incomoda é o marido. É o que mais incomoda, né? O que mais incomoda é o filho da minha sogra, né? Como diz. Como é que tu dá conta como é que é essa rotina? Como é que tu faz para se organizar e tal? Tu tens alguma coisa fixa de agenda? Como é que tu dá conta de tudo isso? Então, a minha rotina é bem puxada. É uma coisa que eu aprendi muito nesse processo de 3 filhos é que eu não posso dar lugar para preguiça, tá? Sabe aquela preguicinha assim, eu não vou fazer, pá, já tenho que trocar uma fralda. Não dá para dar lugar para preguiça. A Bíblia fala muito da preguiça, né? Né? Esse tempo eu ainda estava lendo a história de Jacó, né? Quando ele pede para ir, que eles chamavam de moço, né? Que o moço dele vá para ver as meninas da parentela. Sim. Ele encontra uma moça que não era preguiçosa, né? Que deu água pro rapaz que foi conhecer ela e deu mais... deu de beber para todos os camelos, né? Que seriam o equivalente a 200 litros. Então, é força de coisa. Então, era uma mulher de garra, trabalhadeira. Né? Era aquela que não tem assim, aquela preguiça, sabe? Eu não sei, eu não consigo, né? E assim, a minha rotina é muito pesada. Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu não paro. Não para. Final de semana também não para. Até onde eu estava falando para o Lucas, a gente tinha que ter dado uma paradinha, né? Porque a gente não para. É direto. Daí, quando a gente dá uma relaxada, ainda tem as crianças, né? Que exigem muito. Então, o que eu faço? De manhã, eu fico com eles, né? Até umas 10 horas ali que eu levo eles para a escola. E aí, depois volto, ajeito a casa e recebo o Lucas para o almoço. E aí, à tarde, é Mary Kay. Então, foca Mary Kay. Então, o que eu aprendi? A rotina mesmo das crianças é importante. Eles têm horáriozinho de sono, horáriozinho da comida, porque eles ficam menos irritados. Exato. Né? Criança com sono, ninguém aguenta. E então eu tento manter a rotina deles. A casa ajeitada, porque eles passam e viram... Mesmo que eu tivesse uma mulher 24 horas na minha casa. Ia ter brinquedo pela sala. Não adianta. Não tem como. E se tem uma coisa que deixa o Lucas irritado, é ele pisar num brinquedo. E ele me ajuda muito, né? Ele é um marido muito parceiro. Eu acho que se ele não me ajudasse, eu também não daria conta. E aí, à tarde, dá umas 5h30, 6 horas, é focadaço em Mary Kay. Perfeito. Coisa pessoal, não é nesse horário. Perfeito. Coisa de, tem que ir no banco. Não é agora. Perfeito. Tem que resolver o Detran, não é agora. Então, eu aprendi muito isso com as crianças. Como o meu tempo ficou mais limitado, eu aprendi a ser mais produtiva no tempo que eu tenho. Perfeito. Claro que hoje eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar para o meu negócio, né? Os tempos eu fiz o cálculo com o Lucas. Se eu me dedicasse mais 4 horas, eu dobrava meus ganhos. Então, é muita coisa, né? O que eu ganho hoje eu considero muito bom, mas dobrar ia ser maravilhoso, né? Perfeito. Só que... A que custo, né? Hoje eu escolho à noite não fazer nada de Mary Kay. Até teve uma época que eu fazia, né? Muita coisa à noite, reunião, aula de maquiagem. Mas hoje à noite é deles. Então, Perfeito. 6 horas eu pego eles na escola. Depois das 6, praticamente, meu celular eu não respondo. Não pego o celular perto deles. Porque eu tenho aprendido muito... que eles são a minha prioridade. Então, assim, o B, quando nasceu, não era muito minha prioridade, ele estava sempre com o Mary Kay junto, né? Tanto que eu levava ele, era só ele, né? E era tranquilo, ele ia junto, era uma beleza, a mulherada pegava, dava Enquanto colo. uma estava no colo, já estava maquiando a outra, e assim beleza, ainda. Elas adoravam, né? Aí depois veio a Ana na pandemia. Daí, eu fiquei em casa na pandemia, o Lucas que saía para fazer entrega. Eu trabalhei muito daí no online, né? E aí depois veio o Theo.
Aí realmente não tinha mais como deixar os 3 e ir trabalhar. Realmente agora eles têm o tempo da escolinha, Perfeito. né? Que é o tempo que eu preciso ali, mas à noite eu preciso estar com eles. Perfeito. Eles precisam ter referência em mim, referência no Lucas, né? Que daí quando a gente acaba deixando muito, né? Eu deixava muito à noite eles com a minha mãe. Ela que estava criando, né? Ela que estava participando do crescimento deles, e não é isso que eu quero. Então, eu prefiro manter meus ganhos até eu sentir que, não, agora tá melhor, eu posso intensificar um pouco mais meu trabalho, ou se eu for entrar em alguma meta, né? Mas uma coisa, eu não posso sacrificar a infância deles e depois lá na adolescência eu ter algum tipo de problema, então... Que é uma fase muito importante, né? Até pelo menos ali os 11, 12 anos é uma fase de criação que marca, né, a trajetória de uma criança, de um menino, de uma menina, né? Sim. Então, realmente, né, o cuidado com isso, ele tem um impacto muito grande lá na frente, né? E a importância da mesa, né? Então, o almoço não é com eles, né? Como eu já levo eles para a escola um pouquinho antes do almoço. Eu almoço com o Lucas, que eu não abro mão, né? Eu acho que é muito importante almoçar com o esposo. Eu vejo muito... Eu já ouvi muita traição no local de trabalho. A pessoa almoça com o amigo de trabalho, né? O dia todo com o amigo de trabalho. E o marido já não tem mais espaço. Aí à noite é aquela loucura com as crianças. Então, meio-dia é eu e ele, né? Até porque de noite a gente não consegue conversar com as crianças. O Lucas começa Sempre a tem falar alguém perguntando alguma coisa, né? O Lucas começa a falar assim, amor, porque hoje no trabalho o B, mãe, eu digo, ele tenta. E quando ele fala a segunda frase, alguém interrompe, ele diz, amor, deixa, depois a gente conversa. Então, tipo, eu tenho ainda que equilibrar, né? Tem que ter o tempo do Lucas, o tempo das crianças, o tempo do trabalho, o tempo para... Esse horáriozinho que eu levo eles na escola mais cedo também eu volto, faço meu devocional, né? Eu teria que fazer mais cedo, mas a minha madrugada ainda tá meia tumultuada com o Theo, né? E aí... Então, estou me organizando assim, por enquanto, né? Perfeito. Mas daqui a pouco a gente muda, ainda não está como eu gostaria, sabe? Eu queria uma rotina ainda mais produtiva. Mas, nas minhas condições, é o que eu tenho... É o meu melhor nesse momento, né? E aí legal. não dá lugar à preguiça. A preguiça, assim, não. Não pode deitar no sofá e... Olha, dá vontade. Meu Deus, dá vontade, mas não dá. Não dá tempo. Mas faz parte, mas achei muito interessante que tu conseguiu realmente organizar ali, né? Botou que eu vejo muita gente com essa dificuldade também, de não separar tempos específicos para cada coisa da sua vida, né? Da área profissional, a família, né? Às vezes coisas pessoais e tal. E aí começa a misturar uma coisa com a outra. E aí fica com aquele sentimento de não tá dando conta de tudo, porque tu não faz nada direito. Né? E falta sempre, né? Sempre vai estar faltando, né? Tu não fez direito profissional também, não fez direito pessoal, porque ao mesmo tempo tu tá querendo fazer as duas coisas. Então, eu acho que focar realmente, não, da 1h05, é só Mary Kay, só Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Aí, tu conseguiu dar esse teu foco e aí onde tu não perdeu ganhos também. Né? Pelo menos conseguiu manter, né? A produtividade, eu acredito que, tipo, por exemplo, meu WhatsApp, né? Agora já deve estar cheio de mensagem. Só que, quando eu paro para responder, eu boto no modo avião. Respondo todo mundo, às vezes 70, 80 mensagens. Aí fico 1 hora ali respondendo, né? E isso me toma muito tempo. Se eu respondo ele normal e a pessoa já vai me respondendo de volta... Aí vai virando... E assim, rede social eu seguro muito. Aí final de semana ou à noite, depois que as crianças dormirem, se eu quero dar uma olhada ou tipo, esvaziar um pouco a mente, né? Só ver alguma coisa engraçada, aí eu abro. Mas se eu abrir durante o dia... Aí vai te comer tempo, né? Acabou. Porque já ver ali já foi 20, 30 minutos. Exato. Hoje 20, 30 minutos para mim. Faz conta, né? Faz falta depois. Faz falta, Alguma coisa eu vou ter que deixar de lado, né? Legal. E tu já pensou em desistir dessa carreira, não? Já pensei. Já, assim, ó, depois que eu virei diretora, que eu entendi os ganhos, né? E o quanto a Mary Kay podia me dar, né? O quanto eu podia receber, tudo que estava acontecendo na minha vida de transformação, eu fiquei, assim... maravilhada, né? Então, a partir dali eu não tive mais dúvida. Quando eu era consultora, eu tinha muita dúvida, né? Ai, será que é para mim? Tinha dias assim que eu pensava, cara, isso nada a ver, né? Poxa, eu fiz 6 anos de faculdade, porque eu tinha bolsa de estudo, né? Então, eu tive que levar mais tempo para fazer. Levei 6 anos e agora eu tô aqui trabalhando com beleza, nada a ver. Vinha esses pensamentos assim, né? Mas quando eu era consultora, quando eu vi que o diretorado estava me proporcionando muita coisa e que eu já estava ajudando outras famílias, né? Porque ali começou eu a ser canal de bênção nas famílias, né?
Antes era só para mim. Era o meu bolso, a minha situação. E aí depois eu vi que não, que tinha mais gente envolvida. Aí na época que eu virei diretora, eu não pensei mais em desistir. Agora eu já estava certa, né? Hoje eu penso em me aposentar dentro da Mary Kay, que a Mary Kay tem um plano de aposentadoria. Que legal. Mas nessa época que eu engravidei do Theo, que o meu mundo desabou, que essa nuvem negra veio, eu pensei muito em desistir. Pensei muito em desistir. Aí os boletos vinham e diziam, não, mais um pouco. Não dá. É de que as cartas motivacionais, né? Tu recebe pelo correio todo mês. Principalmente se vê um emblemazinho da Serasa, assim. Serasa Experian. E aí eu lembro que eu pensava o Lucas ficou muito assustado na época, né? Imagino. Porque ele nunca me viu. Eu nunca baixei a guarda. Tão baixo Tava assim. sempre atrás e buscando e motivação. E aí ele viu que eu dei uma brecada. Ele ficou bem assustado. Até porque ele trabalhava comigo, né? Ele pensou, se ela parar... O que vai ser de mim? Falimos. E graças a Deus, Deus teve misericórdia que eu decidi não parar. Poderia ter jogado pro alto, sim. Perfeito. Fiquei bem desanimada. Eu me distanciei muito das minhas consultoras e das minhas clientes. Então, acho que te esfria muito, né? Exato. Eu esfriei. Sair um pouco do mundo, né? Eu esfriei. E aí, aquilo ali me deixou um pouco desgostosa. Eu perdi um pouco o senso do propósito, né? Uhum. Porque não era só... No Mary Kay não é só sobre a minha casa, né? Eu tenho outras vidas que estão ali dentro, que é o alimento, né? Da sua família. Então, através do ensino, através da motivação, do que tu repassa para as outras consultoras fazerem, né? Então, tem todo de quanto elas ganham, né? Exato. Então, eu não estava mais ajudando elas estavam lá se virando sozinhas, né? Tu vê, né? E tu acredita que já atingiu o sucesso? Então, sucesso para mim está muito relacionado às pessoas, né? Porque eu acho que tu nem consegue desfrutar do sucesso se tu não tiver pessoas junto, né? Como a família, os amigos. E hoje o sucesso para mim está muito relacionado ao que eu causo na vida das pessoas, né? As pessoas que estão na minha volta. Então, por exemplo, se os meus filhos estão bem, o meu marido está bem, para mim, meu sucesso dentro de casa está completo. Perfeito. E aí, dentro de Mary Kay, o meu sucesso se remete às minhas consultoras. Eu só tenho sucesso dentro da Mary Kay depois que elas têm sucesso. É uma consequência, né? Tanto que, antes de eu ganhar o carro rosa, as diretoras sempre falavam, a diretora que ganha o carro cor-de-rosa, ela já realizou muitos sonhos das consultoras. Perfeito. E eu, nova, assim, não tinha dimensão de como que funcionava isso, até o dia que a minha equipe já estava numa proporção muito grande, e aí elas começavam a dividir comigo. Fê, fiz o quartinho do meu filho, olha que lindo que ficou. A cama que ele sonhava, o guarda-roupinha dele. Aí aquilo me deu um estalo. Eu disse, cara, isso é muito bom. Sim. E aquilo começou a me preencher de uma forma, assim, profissionalmente muito grande. E eu vi que era muito bom, né? E aí outra consultora, agora até esse final de semana, ela tem 80 e algumas coisas, não sei dizer, acho que 82. Dona Marlene, maravilhosa. Uma senhora, ela trabalhou com vendas a vida toda e ela, esse final de semana ela me chamou. Ela deve ter mandado umas 13 fotos. Ela disse, Fê, olha que lindo, troquei meu carro. E ela comprou uma Tracker 2023 e ela é toda estilosa, uma senhora maravilhosa. Tu vê ela, cara de rica, assim. E ela botou embaixo assim, ela colocou, eu estou muito feliz porque Mary Kay faz parte disso. E ela só vende Mary Kay hoje, né? Ela vendia roupa, tudo, mas ela ficou só com Mary Kay até pelos ganhos que são maiores. E aí eu disse, cara, não tem, né? Não tem algo que eu vá fazer que me deixe melhor do que isso. Ela teve sucesso, ela comprou o carro que ela queria, que o outro dela estava dando problema. E se eu fui a ponte para isso, né? Então, o meu sucesso, ele tá lá em cima, tá estourando, assim, né? Legal. Só que eu queria proporcionar mais, né? Por exemplo, tem uma amiga minha da época do colégio, que ela veio trabalhar comigo na Mary Kay também. E ela foi indo também, como eu, conquistando aos poucos e crescendo, se tornou diretora, né? Eu participei desse trajeto com ela. E agora ela também já tem o segundo carro cor-de-rosa. E ela ganha, eu acredito que ela está ganhando o dobro do que é hoje. Então, para mim, isso, saber que eu fui a ponte que ligou o isso, canal, né? Que eu consegui trazer uma oportunidade. Na época ela estava depressiva, ela não acreditava nela.
e ver hoje ela bombando, assim, ver isso me... Mais do que o carro cor-de-rosa, o carro, na realidade, ele é um troféu. Só uma Ele é um mensuração, troféu, né? é que fala, ele é um troféu porque tu ajudou muitas vidas, né? Uhum. Então, olhar para ele hoje, eu vejo, né, a cada conquista do carro, eu vejo tanto o poder de Deus, né, de aquela pessoa crua na venda, hoje desfila de carro cor-de-rosa, né? Não tem o cara de carro cor-de-rosa, mas, né, eu digo que as pessoas devem achar que é uma mentira, porque elas esperam, o carro rosa vai sair a Barbie, né? Agora tá essa onda de Barbie, eles gritam, Barbie Girl e tal. E aí eles pensam, pô, vai sair uma loira, 2 metros de altura, linda. Aí saiu, né? Meio metro, morena, baixinha. Eles pensam, não, Mary Kay já foi melhor do que isso, né? Mas eu acredito que o meu sucesso está relacionado às pessoas que eu consigo impactar, que eu consigo ajudar. Que legal, né? E aí, quanto mais meninas vêm relatar o seu sonho para mim, que tem várias, assim, né? Que dividem, como, né? Só para finalizar sobre esse sucesso. E uma consultora minha também, que ela tem um filho autista nível grave, né? É grave, eu acho. Não sei, é um nível que é bem difícil, né? O menino não fala, ele grita muito. Então, ela não pode trabalhar fora. Como é que ela vai deixar o filho, né? Gritando com os outros? Ele só se acalma com ela. E ela veio buscar a Mary Kay sem muita... Sabe quando a pessoa tá meio desesperançosa, assim, né? Não tem mais nada ela não vê muita possibilidade. Tava como eu. E ela entrou, no dia que ela entrou, ela disse assim, Fê, eu vou dar certo nesse negócio. Eu disse, olha, eu vou te ajudar. Se der o teu melhor, a gente vai conseguir construir o teu negócio. E aí, no segundo mês dela, ela tirou R$6.000 de lucro. Uhum. E aquilo, quando ela me mandou, era eu dando pulo dentro de casa, ela pulo na casa dela, porque era uma família que ia ter mais ela conseguiria conforto. ter um rendimento desse, né? Era uma família que ia ter mais conforto, eram filhos que iam ter, né, possibilidades melhores. Sim. Que isso impacta diretamente a vida da nossa família, né? Então, para mim, não conquistei tudo que eu quero dentro da Mary Kay ainda, tem muito, né, dentro da carreira para conquistar, muitas pessoas para ajudar, mas eu já me considero uma pessoa feliz com o que eu já realizei. Que legal, né? Que ensinamento. Eu visualizo muito isso também, né? Que o sucesso da minha vida está relacionado ao quanto eu proporciono de sucesso às pessoas que estão à minha volta. Isso serve para minha vida pessoal, né? Então, não adianta de nada eu ter um excelente negócio na minha casa, tá tudo destruído. Todo mundo triste. Tá todo mundo triste, eu não estou presente e tudo mais. E nos negócios especificamente, se os meus clientes prosperam, automaticamente eu vou prosperar, porque um cliente meu que vai bem, ele abre uma filial, ele abre uma outra empresa e automaticamente ele vai me indicar para outro cliente, enfim. Então, quando a gente inverte a ordem, né? Hoje de manhã eu estava lendo um livro, ele fala, inverta a ordem do seu negócio. Em vez de tu olhar daqui para lá, olhe do resultado para trás. E aí você vai conseguir visualizar onde você consegue alcançar aquilo que você quer alcançar. Sim. E me remeteu muito a isso, né? O quanto você se preocupar mais com os outros vai fazer com que automaticamente o seu vai ser construído. Né? É natural, né? Seja de uma bênção divina e seja da ordem natural do mundo. Né? Enquanto os outros estão crescendo à sua volta, você vai crescer junto. Compartilhar, né, o que tu sabe, né? Porque eu vejo muita gente que não, né, alcançou algum lugar de sucesso, mas ela não compartilha o que ela aprendeu. Dentro da Mary Kay tem isso, né? Tem diretoras que ajudam, a gente se ajuda, né? Dicas uma para outra, o que eu tô fazendo tá dando certo. E tem gente que não. Tô vendo. Tem gente que não, que ela retém ali o sucesso todo para ela e dentro só para a equipe dela e fica nisso, né? Mas aí quando tu abre, né? Quando tu transborda, né? Que daí tu tem, mas tu também divide, tu também ajuda, a coisa flui diferente, né? Muito legal, muito bacana. Olha, esse bate-papo tá muito legal, mas estamos chegando aí no final dessa nossa conversa. Acho que dá pra gente bater um papo mais pra frente depois, né? Depois que a gente alcançar o terceiro carro rosa aí, quem sabe, né? Mas pro pessoal que tá te assistindo, Fê, como é que eles podem te encontrar? Quem quer se interessar e entrar numa carreira, né, de consultora da Mary Kay, chegar lá no diretorado, como é que eles podem entrar em contato contigo? Então, eu tô sempre recrutando, né? Tô sempre recrutando. Esse mês a mulherada tá aproveitando bastante, mas é um canal que eu uso muito é o Instagram, né? Fê Figueiredo, _MK. Que eu tô sempre ali, claro, não fico viajando dentro do Instagram, mas eu tô sempre ali atendendo a mulherada. E pelo WhatsApp também. Perfeito. Pelo WhatsApp, que acho que eu passei o contato. Não precisa. Aí pelo Instagram a gente pode entrar em contato contigo e aí já segue o caminho. Lá tem o WhatsApp também. Tem um linkzinho lá que tu clica e já faz o contato.
Sim. Fê, obrigado por ter compartilhado essa linda história aí com a gente, né? A gente deseja muito sucesso, que tu continue abençoando muitas vidas através, né, desse meio que é a Mary Kay, né? Porque eu tenho certeza que Deus tem te usado aí bastante, tá? Obrigada. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Só lembrando, toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações para que você não perca nada de novo. Aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!